Bom dia você que nos assiste pela TV Rica. Meu nome é Adriana, eu sou uma das pastoras aqui no Ministério Sonho de Deus. É com muita alegria que eu venho ministrar algo da parte do Senhor nessa manhã. E eu queria convidar vocês a se colocarem de pé. Se o pessoal do louvor puder me ajudar. Às vezes no frio a gente fica assim, né? Vontade de ficar quietinho. A gente fica mais quieto mesmo, né? A gente está com frio. Mas eu queria convidar você a abrir aquilo que muitas vezes você tem guardado dentro do seu coração, que é a gratidão. Eu sei que muitos aqui que a gente pode testemunhar, a gente pode falar de quantas coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas e que nós somos gratos por isso. Quantas bênçãos da parte do Senhor têm chegado até você e você pode agradecer a Ele por isso. Você pode olhar para a sua história, para a sua vida e ver como que Deus tem sido bom, tem sido fiel, tem te livrado da morte, tem te livrado da miséria, do fracasso. Mas às vezes a gente passa tantos dias, tanto tempo, pensando e focando em coisas ruins, que a gente esquece de agradecer a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele fará. E eu sei que nessa manhã você já iniciou esse culto adorando ao Senhor. Mas eu e você estamos aqui, estamos vivos, estamos com esse dia maravilhoso, ainda que frio, ainda que 6 graus, 7 graus, mas o amor dele por mim e por você é incondicional. O amor que Ele tem pela sua vida, nada pode mudar esse amor. Um amor inabalável, um amor incondicional, um amor que traz à existência os planos dEle sobre a sua vida. Então, independente de como você chegou a esse lugar, independente de como tem sido a sua história até aqui, eu vou te dizer uma coisa: o Senhor, Ele te ama de uma forma inabalável. Nada que você faça pode diminuir o amor de Deus por você. Agora você pode demonstrar a sua gratidão a Ele e ser cheia, e ser pleno, e estar completamente tomado por esse amor. Você pode mergulhar nesse amor de Deus pela sua vida. Então eu quero mais uma vez que nesse louvor, nesse amor incondicional, esse amor que nada pode ser abalado, que você abra o seu coração e a gente vai ministrando junto essa canção, vai ministrando essa oração. Declara ao Senhor todas as bênçãos que Ele tem feito sobre a sua vida, sobre a sua família, independente do frio. Abre os seus braços, declara assim: Senhor, eu amo estar na Tua presença, eu necessito de Ti. Eu necessito ouvir a Tua voz. Eu necessito de Ti para respirar. Eu necessito de Ti para viver. Eu necessito de Ti, Pai, em todos os segundos da minha existência. Talvez você tenha chegado nessa manhã com um pensamento que diz assim: essa é a minha última tentativa de ouvir aquilo que Deus tem. E Ele te trouxe nesse lugar, ou você está assistindo, você está nesse lugar simplesmente para que o Senhor fale para você o seguinte: eu amo a sua vida, eu te amo independente de qualquer circunstância, de qualquer pecado, eu te amo. E o que Ele tem a ministrar conosco nessa manhã é esse amor incondicional, é esse amor que faz com
que a gente se alegre nele. As circunstâncias não podem dizer quem você é. Aquele que pode dizer quem você é Deus. Aquele que pode ministrar a sua vida, a sua existência, é o Senhor, é o teu Criador, é aquele que traz você a uma condição onde você é lavado, remido pelo sangue dele. É um tempo de você declarar isso. Declare isso ao teu Senhor, ao teu Deus, ao teu Pai. Ele é o Pai que nós temos e que nós sonhamos e que nós amamos. Se entregue a Ele nessa manhã. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus braços, abra a sua vida por aquilo que Ele tem a ministrar sobre você. O amor dele é tão grande, tão profundo, que faz com que a gente se sinta constrangido muitas vezes diante desse amor. Ele morreu numa cruz, ele teve uma morte de cruz para que eu e você estivéssemos aqui. Isso não foi por um acaso, não existe acaso com Deus. Existe propósito, não existe talvez, existe propósito em Deus, existe um destino profético. E que nessa manhã você se sinta tocado por Ele, abrindo aquilo que é o seu sentimento, seu coração, a sua vida, porque o Senhor tem vida a ministrar no teu espírito nessa manhã. Não é um espírito de morte, é um espírito de vida. E a todo espírito de morte que tem se levantado nesses dias, nós damos uma ordem: se retira em nome de Jesus. Porque nós declaramos vida, nós somos chamados para declarar vida sobre toda circunstância, sobre toda situação. Não existe nada que não possa ser trazido à existência, que possa ser ministrado. É um tempo de romper em vida. Romper em vida. E que o Senhor possa trazer isso à sua vida, como tem trazido na minha. Ele quer impartir vida nessa manhã e tirar você de uma zona de conforto, muitas vezes de sofrimento, muitas vezes de se achar incapaz, de se achar fracassado, de se achar incompetente. E o Senhor te traz para que você aprenda a depender somente dEle. A dependência do Senhor nos faz fortes, nos faz inabaláveis, porque é nele. Pode se assentar. Quantas vezes na minha vida, e eu ainda escuto isso das pessoas, chegam ao fundo do poço, sentimento de tristeza, de fracasso, de abandono, de ter sido deixado para trás, sentimentos que fazem com que as pessoas queiram deixar de viver, como se a vida fosse algo pequeno, como se a nossa existência fosse algo insignificante para Deus. E quantas pessoas desesperadas, afligidas, acomodadas no sofrimento, achando que não são amadas por Deus, porque não merecem o amor de Deus, porque acham que não merecem o amor de Deus. Eu vou dizer para você que se tem uma coisa que o Senhor tem mais falado sobre os nossos tempos, sobre a nossa geração, sobre desde sempre, é que Ele nos ama. Repete comigo: o Senhor me ama e eu aceito esse amor. O amor de Deus, ele não pode ser comprado. Ele não pode ser, o amor de Deus não depende de mérito, do nosso mérito humano, natural. O amor de Ele ama e pronto.
Não existe nada que eu faça que aumente o amor de Deus por mim. E não existe também nada que eu faça de que diminua o amor dele por mim. Eu sou amado. Você é amado. E muitas vezes o Satanás, ele rouba isso, esse entendimento de nós. E nós achamos e passamos a acreditar que através dos nossos erros, dos nossos fracassos, o Senhor nos abandona, o Senhor deixa a gente para trás. O Senhor fala assim: se você errou, fica aí no seu canto e não se aproxime de mim. Porque nós aprendemos isso muitas vezes através de uma religião, que nós somos excluídos, que nós somos lançados fora. Mas o Senhor, Ele nos ama de uma forma incondicional. Não depende da nossa condição. E às vezes entender esse amor de Deus passa por nós abrirmos mão de toda a nossa estrutura, toda a forma como a gente pensa, toda a forma como a gente aprende durante toda uma vida. Faz parte a gente abrir mão daquilo que são de coisas e sentimentos que são construídos dentro de nós, que dizem a forma como devemos ser, como devemos falar, como devemos nos portar, a forma como Deus é. Muitas vezes nós somos trazidos como se Deus tivesse um formato. E Deus, Ele é multiforme, Ele se apresenta de diversas formas. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu mais tenho ouvido e o que mais Satanás tem feito na vida das pessoas é roubar a nossa identidade em Deus. É fazer com que cada situação se transforme em grandes fracassos, em fracassos enormes, que fazem com que a pessoa queira desistir de continuar seguindo a Deus, de continuar amando, permitindo ser amado por Ele. O fracasso, ele não pode ser o ponto final da nossa história. Ele existe, muitas vezes. Mas Deus, Ele trabalha nos fracassos. O que é fracasso para Deus? E o que é fracasso para nós? Se nós sabemos que servimos um Deus, que lá em Gênesis 1 diz assim: e Deus criou os céus e a terra. Um Deus tão poderoso, um Deus que criou tantas coisas, que fez tudo, que do nada fez surgir os céus e a terra, que diz que te ama, que diz que faz tudo por você, que nunca desistiu de nós. Como é que nós podemos desistir dele? Como é que nós podemos simplesmente dizer assim: a minha vida não vale nada, eu não posso, eu não vou fazer, eu não quero mais servir esse Deus que fez com que eu perdesse tal coisa? Como que a gente pode dizer essas coisas se nós, logo no início, quando nós abrimos a Bíblia, nós entendemos que Deus fez tudo. Do nada, Ele criou os céus e Ele criou a terra. Vocês conseguem entender a dimensão disso? Um Deus que do nada traz à existência todas as coisas. Um Deus que do nada, do pó da terra, decide criar alguém para ser a imagem e semelhança dele. Alguém que do pó da terra fala assim: eu vou criar o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que a gente comece a lembrar que Deus, Ele quis nos criar. Ele nos amou de uma forma que Ele trouxe à existência a nossa existência. E às vezes as circunstâncias da nossa vida fazem com que a gente queira parar.
Ah, pastora, mas você não sabe, perdi minha casa. A gente vai falar sobre isso. Perdi o meu sonho. Eu tinha um sonho de ser engenheira, ou de ser uma arquiteta, ou de ser uma enfermeira, mas não consegui. Perdi o meu sonho. E às vezes a gente se esquece de que Deus, aquele que criou todas as coisas, tem um propósito sobre nós. E o que mais Ele quer é trazer a nossa vida alinhada de acordo com a vontade dEle. O que é sucesso e o que é fracasso para Deus? Muitas vezes o que eu olho na minha vida, aquilo que é um fracasso, a minha perda financeira, a perda dos meus bens materiais, ou eu não ter conseguido passar numa prova, eu posso olhar para a minha vida e falar assim: nossa, isso é um fracasso. Eu já tenho tantos anos e eu ainda não consegui. Eu estou aqui ainda, olha fulano, olha ciclano, que já está tão além. A minha vida é um fracasso. E Deus olha para você e fala assim: eu estou enxergando aqui uma oportunidade do seu sucesso. Porque sucesso e fracasso para Deus não existe. Como assim não existe? Porque Deus, Ele só tem uma coisa que Ele quer de mim e de você, que a gente ande no propósito dEle. Então as circunstâncias para Deus não é nem sucesso e nem fracasso. Depende daquilo aonde nós estamos posicionados nele. Se a minha posição de uma perda natural é uma posição de alguém dependente, eu estou no propósito de Deus. O que é fracasso? Se aos meus olhos naturais eu não alcancei aquilo que eu queria, é um fracasso. Eu quero abandonar tudo, eu quero deixar Deus, eu quero falar para Ele que Ele me abandonou, que Ele não olhou para mim. Quando na verdade o Senhor está dizendo assim: apenas aprenda a depender de mim. Dependa daquilo que de quem te criou, dependa daquele que está com você, dependa daquele que pode te dar vida. Mas como é difícil a gente entender e a gente se entregar ao Senhor e deixar as nossas mediocridades de lado, deixar as nossas vontades de lado, aquilo que muitas vezes nós aprendemos que era a vontade de Deus e na verdade era a nossa vontade humana. Deus olha muitas vezes para circunstâncias em que eu e você estamos passando e fala assim: eis aí uma oportunidade dele aprender quem eu sou na vida dele. Eis aí uma oportunidade dela deixar que eu trabalhe na vida, na construção daquilo que é o propósito, daquilo que é o meu propósito sobre toda a humanidade. Eis aí a oportunidade que ele ou ela tem de declarar a sua dependência. Deus não está nem aí se você ganha ou se você perde dinheiro, se você ganha ou se você perde uma posição. Ele não está nem aí no sentido de que ele pode construir, porque do nada ele criou os céus e a terra. Do nada ele fez existir a vida. Então quando eu digo que ele não está nem aí, não é que ele não liga para você, é que ele é muito acima de todas essas circunstâncias. E às vezes a gente fica preso e nas questões da nossa alma, e a gente não quer largar, porque são os meus valores. Quanta gente se sentindo largado, abandonado por Deus, e não quer abrir mão da força do próprio braço, e mergulhar nesse amor, mergulhar nessa história de amor, nessa linda história de amor,
de um pai para com seus filhos. A nossa dependência é dele. Existem coisas na vida que a gente pode resolver e que o Senhor dá a oportunidade da gente resolver. Mas às vezes a gente passa por circunstâncias que não tem como ser resolvida aos olhos naturais, aos olhos humanos. Mas tem como você resolver em Deus. É o tempo dele. E ele comanda o tempo. E como é difícil a gente entender isso, o tempo de Deus sobre nós. Como é difícil a gente abrir mão da nossa verdade, da nossa mediocridade muitas vezes, e abrir mão disso e mergulhar no amor dele. E fazer com que esse amor seja algo que resplandeça em nós, ser uma fonte de vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque quantas vezes eu já não quis parar no meio do caminho. Quantas vezes eu já não quis deixar e abrir mão daquilo que era o propósito de Deus para fazer algo que era óbvio. Será que ninguém mais é? Talvez seja só para mim essa palavra. Quantas vezes a gente quer abrir mão daquilo que é o propósito de Deus, daquilo que é caminhar nele, na dependência dele, para fazer aquilo que é a força do nosso braço. Eu aprendi a fazer desse jeito, eu vou fazer dessa forma, porque é assim que vai dar certo, eu conheço. E Deus está dizendo assim, eu quero te levar a caminhos que você não conhece, mas que você vai ser pleno, que você vai ser fonte de vida, aonde quer que você vá. A transformação, aquilo que Deus quer trazer de dentro de você, é algo inesgotável. Há muito tempo atrás, tinha um slogan que dizia assim, se não me engano era da Petrobras, eu não lembro. Fonte inesgotável de energia. Quem lembra disso? Petrobras, né? Dizia assim, fonte inesgotável de energia. Até que um dia alguém falou assim, opa, não podemos mais usar isso, porque não é fonte inesgotável. As pessoas estão gastando demais e vai acabar, né? Mas em Deus, esse slogan ele é para sempre. É a fonte inesgotável de vida. A vida dele em mim e em você é uma fonte inesgotável. As circunstâncias da vida podem querer dizer para você assim, olha, você não venceu, você não conseguiu. E pode fazer disso e você olhar para essa situação, essa história, e você falar assim, tá vendo? Como pode Deus ter me abandonado? Como pode Deus ter me deixado de lado? Eu quero deixar isso. Senhor, eu já tenho 40 anos, não casei. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de arranjar alguém, de preparar alguém. Eu quero parar no meio do caminho. Eu já tenho 40 anos, não fiz uma faculdade, não concluí, não tenho um bom emprego. Ou eu já tenho 40 anos e não consigo me manter. Estou desempregado. Qual é a circunstância que tem dito que você é um fracasso? Que tem feito com que você queira parar e desistir no meio do caminho? E às vezes a gente anda, caminha e fala assim, puxa, eu escuto falar de um Deus que ama tanto, né? E eu sempre declarei que eu sou filha dele, mas agora eu me encontro nessa situação. Eu estou aqui questionando. Deus tem a dizer para você que Ele te ama da mesma maneira. Ele não desistiu de você. Ele apenas está construindo um caminho de dependência. Ele apenas está fazendo com que você entregue a Ele aquilo que é o teu sonho, aquilo que é o teu coração, a tua vontade. Porque se você consegue sonhar coisas boas,
para você, para sua família, para o corpo de Deus, o que dirá Deus, que é o Pai que criou você antes de todas as coisas, que sonhou com a sua vida, que fez com que você largasse o pecado e tivesse em Cristo condição de ter uma nova natureza. Quantas vezes você quis desistir no meio do caminho? E o Senhor hoje traz para você o seguinte: filho, filha, eu te amo. E essa é uma manhã de você mergulhar naquilo que é o meu amor de Pai, o meu amor que fez todas as coisas, e que nada do que seja dito ou tenha acontecido sobre a sua vida é motivo para você querer parar. Eu te fortaleço, eu trago à existência aquilo que é de mais profundo do meu amor sobre você. É isso que o Senhor tem a ministrar nessa manhã. Um amor incondicional. Não é tempo de você parar. Não é tempo de você brigar com Deus. Não é tempo de você olhar para tudo e falar assim: o que adiantou eu ter vindo, ter feito, ter trazido até aqui? É para isso. Quando tem gente que fala assim: é para isso, Deus? E o Senhor diz: sim, é para isso. É para que você entenda que a sua dependência é em mim. Não é naquilo que você consegue na força do seu braço. A existência das coisas que estão em Deus, do sobrenatural, depende de você. Depende de você acessar aquilo que é o eterno e trazer para essa geração e trazer para a pessoa que está do seu lado, porque você é fonte inesgotável de vida através de Cristo. Hoje nós estamos enxertados nele. Hoje nós somos aqueles que transmitem vida para uma geração. Você não é chamado só para ser alguém que tem uma vida profissional. Você não é chamado só para ser alguém que tem uma família. Você é chamado para ser alguém que transmite vida e vida de Cristo. É nele. Essa transmissão de vida é nele. Quando a gente lê lá em Mateus, aliás, Lucas, vocês estão aqui, amém? Lá em Lucas 22, no versículo 62, fala da tremenda tristeza de Pedro. Por quê? Pedro, contextualizando aqui, Pedro sempre foi aquele que era sanguíneo, né? Aquele cara que estava com Deus e não abre mão de Deus, e eu estou aqui, eu vou, e pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo, ele traiu Jesus, negou Jesus por 3 vezes. E na última ceia, quando o Senhor reúne os seus discípulos, e ele fala assim, né, todos ali, e ele estava falando coisas que muitas vezes eles não estavam nem entendendo, né, falando que ele iria morrer e que eram para que eles permanecessem firmes. Mas ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes. E Pedro olha e fala assim: imagina, jamais. Vamos ler, acho que está lá em Lucas 22, capítulo 22. Versículo 32. Quem puder abrir. Quem achou diz amém. Se você não achou ainda, preste atenção. Pedro diz assim, né? Pedro é avisado. Eu, porém, roguei por ti, né? O Senhor falando com Pedro.
Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, e 3 vezes negarás que me conhecestes, antes que o galo cante. E o Senhor está ali dizendo, e Pedro fala assim: imagina, até para a morte, até para a prisão eu vou com você. E daí quando você vai lendo esse capítulo, lá no versículo 62, Pedro, se você ler depois todo o contexto, não vou ler agora por conta da hora, mas diz assim, que Pedro negou que conhecia Jesus por 3 vezes. E lá no 62 diz assim: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O sentimento de Pedro era mais ou menos assim: puxa, eu fracassei. Como eu posso ter negado aquele que eu ando com ele há 3 anos? Como é que eu pude dizer que não o conhecia? Como é que eu pude fazer isso com aquele que é o meu mestre? É aquele que eu amo, é aquele que eu tenho devoção, que eu caminho com ele. Como eu pude? E Pedro chorou amargamente. Sabe o que eu entendo disso? Quantas vezes nós falamos de Deus, nós ministramos sobre Deus e determinadas coisas acontecem e a gente fala assim: puxa, eu fracassei nisso. Como eu pude ter feito tantas coisas e ter caído nessa mesma situação? A minha vida ela vai e ela volta nesse ponto. Como eu pude? Como eu posso? E às vezes a gente esquece desse amor incondicional de Deus. Porque Jesus diz assim: tenho rogado por ti. Tenho orado por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Pois quando você se converter, você fortaleça seus irmãos. O que Jesus estava dizendo? Ele já sabia que Pedro iria negá-lo. Mas ele estava orando para que a fé de Pedro não desfalecesse mediante esse fracasso. E aqui Jesus fala assim: quando você me conhecer de verdade, quando você se converter dessa sua natureza, Pedro, quando você mudar essa sua natureza, para que você vá e cuide dos seus irmãos. Jesus já conhecia o coração de Pedro, assim como ele conhece o seu, assim como ele olha para você. E às vezes aquilo que para você e para mim é um fracasso, é o ponto onde o Senhor está dizendo assim: esse é o ponto que você vai mudar a sua história. Como ele disse a Pedro, assim que você se converter, assim que você mudar esse caminho. E às vezes o que é um fracasso hoje na sua vida, o Senhor está dizendo assim: esse é o ponto em que você vai mudar o seu caminho. Esse é o ponto em que você vai olhar para as suas circunstâncias, vai mudar a rota da sua vida e vai dizer assim: aqui eu vou conhecer verdadeiramente quem é o Senhor. Porque através daquilo que para nós é um aparente fracasso, é que existe a manifestação do amor de Deus. Talvez para você perder um emprego seja uma visão de fracasso. E Deus está dizendo assim: e eu tenho pedido para que você mantenha a sua fé. Porque quando você me conhecer de verdade, para que você cuide dos seus irmãos.
E é isso que o Senhor tem falado. Às vezes o fracasso na nossa vida é algo para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Conhecer aquele que nos ama. Mergulhar nele. Qual é o ponto em que você tem se sentido abandonado por Ele, largado? Esse é o ponto onde o Senhor vai falar assim: muda a sua posição, muda a sua postura e mergulhe em mim, porque é em mim que você vai conhecer o verdadeiro propósito da sua vida. E aí, a partir dali, quando Pedro se sente tremendamente envergonhado de falar assim: como que eu posso negar que eu conheço alguém que eu amo tanto? Como eu sou fraco, como eu não sei nada. E aí o Senhor vai e com amor Ele vai e se apresenta novamente a Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedro: como que eu vou falar que eu amo se eu neguei? Pedro, tu me amas? E Pedro: como eu vou dizer que eu amo se eu neguei? Sabes que eu gosto de ti, Senhor. Pedro, tu me amas? E aí Pedro abre, fala assim: Senhor, eu te amo. E o Senhor coloca sobre Pedro e fala assim: vai e apacenta as minhas ovelhas. Quando nós reconhecemos que a nossa dependência é dele, que muitas vezes a gente fala assim: eu conheço, eu faço, eu aconteço, mas nós não estamos firmados na verdade dele. Os fracassos vêm para que a gente consiga entender que nós temos que depender do Senhor, que existem coisas na nossa vida que muitas vezes nos atrapalham, seja orgulho, seja soberba, seja autoconhecimento, seja qualquer coisa que faz parte da sua velha natureza. Essas coisas atrapalham você de conhecer, de mergulhar em Cristo. Desfaça todas as fortalezas e olha para as circunstâncias e fala assim: isso daqui, esse aparente fracasso é a oportunidade para que eu possa mergulhar no amor de Deus. Sabe por quê? Deus nunca falhou e Ele não vai falhar. Ele não vai estrear na nossa vida. Mas o que falta para que a gente se entregue? Eu sempre falo assim: nós precisamos persistir nos dias maus. A gente tem que ter perseverança nos dias onde a gente tem confronto de acordo com as circunstâncias. Ah, mas poxa vida, eu tenho que ir na igreja todos os dias? Não, você não tem que vir na igreja todos os dias. Mas qual é o motivo pelo qual você fica na sua casa? Preguiça? Ah, não vou, porque está muito frio. Qual é o motivo que tem te prendido e que tem falado para você assim: ah, não compensa você ir hoje? O que tem prendido você? Precisa estar em todos os cultos? Não, mas qual é o motivo pelo qual você não vem? E a gente arranja tantas coisas e fala tantas coisas para Deus, tudo para disfarçar. Muitas vezes que a gente não quer ser dependente dele, que a gente não quer abrir mão, que a gente não quer entregar porque a gente tem medo que Deus fale. A gente tem medo de falar, a gente fala assim: puxa, Deus é Deus, Deus é bom, mas eu não mereço. Mas deixa eu te dizer, Ele não faz porque você merece, Ele faz porque Ele te ama. Porque se fosse por merecimento, nem aqui a gente estava. Se fosse por merecimento, nós já estávamos numa morte eterna. Porque o pecado existe, infelizmente, sobre toda a humanidade. Mas o que nos faz depender e amar e nos entregarmos a Ele é um dia a gente falar assim: Senhor, o Senhor que habita em mim tem pleno domínio sobre todas as coisas na minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E isso nos dá acesso a sermos diferentes, a termos uma natureza em Cristo.
E os fracassos e as circunstâncias, elas vão acontecendo para que a gente consiga enxergar qual tem sido a nossa debilidade ou o quanto nós temos nos entregado ao Senhor. O quanto eu confio em Deus quando tudo aparentemente desaba. O quanto eu tenho sido fiel, o quanto eu tenho sido leal, o quanto eu tenho sido... Momentos de tristeza, eles acontecem na nossa vida. Mas eles não são balizadores para dizer assim, hoje eu tenho vida com Deus, hoje eu não tenho vida com Deus. Se eu estou triste, Deus é Deus e Deus é bom. Se eu estou alegre, Deus é Deus e Deus é bom. Se na minha vida tem um aparente fracasso, se eu perco meu emprego, se tudo aparentemente vai mal, Deus é Deus e Deus é bom. Porque as circunstâncias não determinam para onde eu vou. O que determina para onde eu vou é Ele. E é nele, e eu acesso nele. E às vezes a gente se blinda diante de tudo e fala assim, não, eu conheço a Deus, eu não preciso, eu já sei, minha vida eu já estou curada, eu já estou liberto, eu já sei como... Não, o nosso coração tem que ser ensinável, maleável a Cristo. A gente tem que ouvir primeiro dele, Senhor, é para eu ir, é para eu ficar? Quantas vezes Deus fala assim, decida, aonde quer que você vá, eu vou te abençoar. Mas Senhor, qual é a vontade que o Senhor tem, que é mais excelente sobre a minha vida? É esse relacionamento que o Senhor quer de filhos. É a gente saber ouvir uma palavra e falar assim, Senhor, é disso que eu preciso. Sabe por quê? Não é porque você já tem tempo de igreja, não é porque o Senhor já te curou, já te libertou, já fez tantas coisas sobre você, que você não precisa de mais nada. Quantas palavras são impactantes sobre nós. Quantas vezes a gente precisa se render ao Senhor. Falar assim, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. E fazer como Pedro. E falar assim, eu te amo, Senhor. Fracassei, mas eu te amo. Eu quero isso. E a partir dali, quando a gente lê a primeira carta de Pedro, ele fala assim, ele fala de uma maneira de Cristo, que durante os 3 anos que ele andou com ele não conheceu aquela revelação, e ele só manifesta isso na sua primeira carta. E ele fala assim, daquele que ressuscitou, aquele que deu toda a sua vida. Quem é esse Pedro? Aquele que experimentou do amor, do perdão, da gratidão e mergulhou no amor de Deus. E é isso que você tem a oportunidade de manifestar, de mergulhar, de ir além, de falar assim, Senhor, eu fracassei mesmo, mas eu quero mergulhar nesse amor, e eu quero entender aquilo que o Senhor tem para mim. E a partir dali, ser como Pedro, que escreve a primeira carta e fala de um Cristo que ele não conheceu, não teve a revelação daquilo que Cristo era durante aqueles 3 anos que andou com ele. Mas ele foi ter essa chave virada a partir do momento que ele aceitou o amor de Deus. Às vezes a gente se manter fechado dentro de uma redoma e fala assim, não, eu estou bem, estou feliz, nada vai me acontecer. Vem o fracasso. E Deus fala assim, esse fracasso é a oportunidade que você tem para manifestar aquilo que você carrega. Ah, estou esperando demais. Quanto tempo, Deus, que isso não acontece na minha vida? E já estou orando há 2, 3, 10 anos e nada acontece. Por quê? Senhor, eu quero entender aquilo que é o seu tempo sobre a minha vida. Deus tem um tempo específico na vida de cada um de nós. Aquilo que para a minha vida pode ser 10, 20 anos, para você pode ser 10 horas, ou 10 minutos, ou 10 dias.
Mas quando nós somos dependentes do Senhor, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Todas as coisas. Eu já passei situações na minha vida onde não havia como eu resolver. Fugia das minhas, da minha capacidade de resolver dentro do tempo que eu queria. Fugia. E quando você entra nessa dimensão onde você não consegue resolver as coisas, onde existe um fracasso apresentado sobre você, você fala assim: Deus, e agora? Talvez você nunca tenha passado por isso, ou talvez já, não sei. Mas quando te falta o chão e tudo aquilo que você constrói, e tudo se vai, e tudo acaba, e você fala assim: e agora? Não ficou nada, Senhor. Daí a gente entende, fala: opa, eu tenho tudo. Eu tenho um Deus, eu tenho um Cristo, que do nada faz surgir a vida. Eu tenho um Cristo que do nada traz a existência muito maior, muito mais forte. Talvez não seja o meu, aquilo que eu planejei de sucesso, porque a minha cabeça tem uma mentalidade medíocre. Talvez não seja no meu padrão, e graças a Deus que não é, graças a Ele, que não é dentro daquilo que são os nossos padrões, mas é aquilo que é o padrão celestial. E aí você passa por isso e fala assim: tudo acabou. E o Senhor do nada, Ele traz a existência, a plenitude, a confiança, o amor. E por onde você passa, as pessoas falam assim: nó, como ela é próspera, como tem alegria. De onde vem isso? Das circunstâncias naturais? Não, daquilo que Cristo é em nós. Amém? Então que nessa manhã, que você traga essa reflexão sobre a sua vida. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que você tem vivido, importa aquilo como você se posiciona, como você se coloca diante de Deus e diante das circunstâncias. Senhor, as circunstâncias naturais são essas, mas eu entrego tudo ao Senhor. Amém? Coloque-se de pé, é uma manhã de alegria, amém? É uma manhã onde a gente está aqui para ouvir que o Senhor nos ama e que não depende daquilo que nós fazemos. Depende daquilo que nós nos permitimos ser amados.